Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. A bebida perfeita. Conheça características essenciais a serem levadas em consideração na hora de comprar vinhos e espumantes. Copa América. Porto Alegre recebe turistas para a competição e nós fomos conhecer a origem dos alimentos de uma das pousadas que está hospedando torcedores. E ainda, um sistema pioneiro. Cooperativa produz fertilizantes a partir de resíduos e distribui gratuitamente a produtores rurais. Não saia daí que o Agroband está só começando. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma bebida muito consumida nesta época do ano, o vinho. A partir de setembro, a forma de cobrança de impostos sobre vinhos e espumantes vai mudar e pode trazer mais competitividade para o setor. A alteração será apenas para as vendas dentro do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do país. Edgar toma vinho todos os dias. É um apaixonado pela bebida há mais de 12 anos. Eu acho que de tanto a gente ouvir aquela história de falar que o médico, pode tomar o doutor fala, pode tomar um cálice de vinho por dia. A gente acaba acreditando nisso. 90% do vinho brasileiro é feito no Rio Grande do Sul. Em 2018, as vinícolas gaúchas produziram mais de 250 milhões de litros da bebida. Nesta loja, os produtos locais são colocados em vários pontos para conquistar a atenção do consumidor. Os vinhos gaúchos, eles evoluíram demais nesses últimos 10 anos. O que nós encontramos são vinícolas em ascensão, por conta da tecnologia, dos conhecimentos dos enólogos. Então é nossa obrigação apresentar os vinhos que estão em ascensão e tentar quebrar esse paradigma, a ideia de que vinho brasileiro é inferior a um importado. A novidade no setor de vinhos e espumantes é uma alteração na forma de cobrar os impostos. O governo do estado anunciou que a partir de setembro, as vinícolas não precisarão mais pagar os impostos antecipadamente, a chamada substituição tributária. Atualmente, as empresas pagam em cima do preço final, que é mais caro que o valor que elas vendem a atacadistas, supermercados, lojas e restaurantes, o que provoca um alto custo financeiro para as vinícolas. Isso é um peso no fluxo de caixa que estava tirando capacidade de investimento, capacidade até de pagamento dos seus compromissos, né? Antes de tirar uma nota fiscal, de fazer a venda efetiva, tinha que ver se tinha dinheiro em caixa para poder pagar. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, a mudança pode melhorar a competição com os produtos importados. Vamos estimular esse setor para que ele possa se consubstanciar e crescer. E se crescer também, temos certeza também que os preços se equalizam, né? Porque a economia de escala é um fator importante também para ter redução de custos e preços. A alteração vale apenas para vendas dentro do Rio Grande do Sul. O objetivo do governo gaúcho é convencer outros estados a tomarem a mesma decisão. Independente da preferência dos consumidores por produtos nacionais ou importados, o setor vem buscando alternativas para que mais pessoas, assim como Edgar, busquem a bebida para acompanhar bons momentos. Eu acho que é o maior facilitador de um ponto de encontro entre amigos, que acaba sendo fácil, né? Porque você pega queijos, vinho, pãezinhos e tal, e fica batendo papo assim, longas conversas com amigos. E a gente segue falando sobre vinhos. Você sabe quais são as características principais que devem ser consideradas na hora de comprar a bebida? Quem vai conversar comigo sobre isso é o sommelier Maurício Roloff. Bom dia, Maurício. Tudo bom, Lisemara? Tudo bem. Maurício, vamos começar respondendo uma pergunta comum dos nossos telespectadores. Vamos lá. Tem um vinho que é coringa, que vai combinar com todos os pratos? Eu sei que esse é o desejo de muita gente, mas é muito difícil, porque assim como cada prato tem uma característica, cada vinho vai ter uma característica. Eu sei que esse é um assunto que muitas vezes assusta as pessoas, né? As harmonizações e a combinação de cada vinho para cada comida. O que eu posso dizer tranquilamente é que não existe um único vinho para cada prato. Então, assim, uma tabelinha de o que funciona com o que, a literatura até tenta vender isso, mas não é verdade. O que a gente pode fazer é experiências. A dica de ouro para combinação de vinho e comida é sempre prestar atenção principalmente no peso do prato e no peso do vinho. Então, vinhos mais leves vão combinar com pratos mais leves, assim como vinhos mais encorpados, mais pesados, vão funcionar com aqueles pratos um pouco mais pesados.
Agora, no frio, vai mais o vinho tinto, o consumo maior é. Sem dúvida nenhuma. Das variedades de vinho tinto, tem algumas mais encorpadas, com mais tanino, outras com menos. Quais são as diferenças básicas? Bom, a gente tem aí todos os pilares, né, aquilo que é determinante na qualidade de um vinho, sem dúvida muda de uma garrafa para outra. Mas em termos de vinho tinto, principalmente o conteúdo de álcool, né, tem vinhos que são mais alcoólicos do que outros, e a questão de tanino. A presença de tanino, que é aquela substância que dá uma enrugada na superfície da língua, no céu da boca, que dá aquela sensação de secura na boca, isso é, sem dúvida, um dos quesitos mais percebidos, aí, a espinha dorsal da qualidade dos vinhos tintos. E quais são os mais fechados? Os vinhos com maior carga tânica, entre os mais populares aqui no nosso mercado, sem dúvida nenhuma, a gente poderia falar do Taná e poderia falar do Cabernet Sauvignon, né? Que são duas grifes hoje já, e principalmente o Cabernet Sauvignon é muito mais do que uma uva, já virou uma marca, né? Porque as pessoas reconhecem e vão atrás disso. Eles fizeram um grande marketing, então hoje as pessoas em geral conhecem Cabernet Sauvignon. Exato. Eu não diria nem que é só questão de marketing, nem que as pessoas conhecem. A grande questão é que grandes regiões produtoras e grandes marcas produtoras do mundo são conhecidas pelos seus Cabernet Sauvignon. Né? E isso faz com que a palavra, né, ressoe por aí, as pessoas tenham assim, uma familiaridade, então elas vão atrás disso. E a grande questão de degustação é entender a qualidade desse Cabernet Sauvignon, entender a qualidade desse tanino, ver como ele se comporta na taça. Não é só porque é Cabernet Sauvignon que vai ser um sucesso, é preciso entender um pouquinho cada produto. E aqui no Brasil, a nossa produção de vinhos fica mais concentrada aqui no Rio Grande do Sul, onde nós produzimos 90% das uvas brasileiras, mas tem outra região lá no Nordeste, o Vale do São Francisco, produzindo uva também. Quais são as diferenças? São, assim, bastante diferenças se a gente pensar em termos de geografia, né? Só para ter uma ideia. O clima já começa absolutamente totalmente diferente. E a gente, assim, as principais regiões, generalizando um pouco, as principais regiões produtoras no mundo se concentram entre os paralelos 30 e 50 nos hemisférios sul e norte. Quando a gente fala do Vale de São Francisco, a gente está falando de paralelo 8, paralelo 9, então é muito perto do Equador, uma região que não tem as estações bem definidas. Não né? tem o sempre frio verão. Que a gente tem aqui, que a videira gosta. Exatamente, mas isso não quer dizer que seja impossível fazer vinhos de qualidade lá, pelo contrário. Com o uso de tecnologia e conhecimento do terroir... A irrigação ajuda muito. A irrigação é essencial. Sem irrigação, a gente não consegue ter uma produção mínima, porque a uva ela precisa desse período de dormência, que agora no inverno, aqui no sul, é natural. Só que lá, como é sempre calor, a uva ela produziria uvas o ano inteiro. Então, por meio da irrigação, se controla as estações do ano em cada videira. Isso faz com que tenha ciclos mais curtos e isso faz com que seja possível controlar melhor o cultivo dentro de uma mesma Eles produzem 2 safras lá. Cada planta dá origem a 2 safras por ano. Né? E isso por si só já é bem diferente. Mas tem uma característica que é, para quem gosta de vinho, é sensacional, que é a possibilidade de se colocar no meio de um vinhedo e ver diferentes parcelas em diferentes épocas do ano. Então, no mesmo dia dá para ver um vinhedo na primavera, outro no verão, outro no outono e outro no inverno. Vamos voltar para o consumo de vinho. A gente abriu uma garrafa, não tomou toda. Como é o melhor jeito? Qual é de guardar? E quanto tempo para consumir o que sobrou? Olha, quando a gente abre uma garrafa, a gente está expondo esse vinho ao oxigênio. Né? E isso vai disparar um processo de oxidação e que, no final das contas, vai levar aquele perfil avinagrado, né, do vinho. Ele vira vinagre, na verdade. Né? Se a gente quiser usar para temperar salada, não tem problema nenhum, mas para degustação ele não fica muito interessante. A grande questão é desacelerar esse processo de oxidação. Então, a gente pode tanto diminuir o contato desse vinho com oxigênio, passando essa meia garrafa, né, que a gente só consumiu metade, passando para volumes menores, como uma garrafa de 375 ml, bota a rolha e diminui aí a exposição desse vinho ao oxigênio. E deixa na geladeira? Preferencialmente, porque a temperatura mais baixa, ela também desacelera esse processo de oxidação. Qual a melhor rolha? Cortiça, sintética ou de rosca? Depende de cada produto. Em geral, aquela rolha sintética, aquela de liga sintética, que parece um silicone, que parece um plástico, essa ela não costuma ser usada em grandes vinhos, né? Porque ela tem aí algumas questões de vedação que ela não vai permitir uma guarda maior daquele vinho, ela é usada essencialmente em produtos de consumo imediato.
A cortiça e a rolha screw cap, a tampa de rosca, elas têm cada um propósito. Em geral, os vinhos de guarda, por tradição, mais do que qualquer coisa, costumam usar a cortiça. Tem vida mais longa. Quanto tempo dura um vinho de guarda? É difícil dizer. Cada vinho vai ter a sua vida útil. Maurício, inclusive, tu participaste de uma etapa do MasterChef em 2017, que foi gravada aqui na Serra Gaúcha, nas vinícolas. É muito legal esse universo do vinho. É um mundo, na verdade, teria muito mais para a gente explorar agora aqui. Sem dúvida, e foi uma exposição muito boa para os vinhos brasileiros, né? Sem dúvida nenhuma, o ambiente natural do vinho é a gastronomia. Não existe nenhuma outra bebida que combine tanto com comida quanto vinho. E ter esse ambiente, essa mistura de experiências e levar isso para o público em geral, foi de grande valor para o vinho brasileiro, não tenho a menor dúvida. Bom, as vinícolas que participaram tiveram uma experiência muito boa, tanto em termos de exposição, de marca, de conexão, né, com a audiência, que foi muito interessante. E qual é a melhor forma de guardar o vinho? É deitado? É no escuro? É em pé? Como que a gente deve guardar? Na horizontal, né, afastado da luz, protegido da luz e o mais importante de tudo, em temperatura constante. O ideal é entre 14 e 17 graus, mas se a gente não consegue determinar especificamente uma temperatura, se é difícil determinar essa temperatura na qual ele vai ser guardado, o melhor é manter num lugar em que a temperatura seja constante. Então pode ser embaixo da cama, pode ser dentro de uma gaveta, pode ser num porão, em algum lugar na qual a temperatura seja mais constante, porque a variação de temperatura é aquilo que mais prejudica o vinho no seu processo de guarda. Encerrando, aqui a gente tem o vinho colonial, muito produzido no Rio Grande do Sul. Esse é para consumir rápido? Em geral, sim. São produtos um pouco mais simples, né, e feitos de uva de variedades de uvas que nem sempre tem a estrutura para uma longa guarda. Então, o vinho colonial, em geral, ele tem um perfil de consumo mais imediato e vale a pena descobrir aí quem são os bons produtores e buscar esse produto que é tão típico nosso. Muito legal a gente transitar, aprender um pouco mais, né, sobre esse universo dos vinhos. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Nós estamos em plena Copa América e Porto Alegre é uma das cidades sede da competição e está recebendo muitos turistas. Eu fui conhecer uma pousada que está hospedando torcedores e todos eles estão sendo alimentados com produtos de uma bela horta. Veja só. O senhor é o homem que maneja a enxada aqui na horta. Como que é seu sistema de cultivo aqui, o manejo da sua horta? A gente capina, põe um adubo orgânico e a gente capina e cobre esse adubo. E a gente depois planta as mudas são em bandeja. Eu geralmente planto na lua minguante. Também dá para plantar na lua crescente, diz o pessoal, diz, não, eu não planto na lua, eu planto na terra, mas eu prefiro na lua minguante. E o senhor tem muita diversidade aqui na sua horta. O senhor escolhe essas variedades de acordo com a época do ano? Como é que funciona? Tem também a época do ano. Por exemplo, o repolho não dá todo ano. A gente planta, ele não desenvolve. Nesta época ele desenvolve. E a chicória também, mas no inverno, no verão, ela sementeia. E tem um sistema de irrigação também com água da chuva que vocês utilizam aqui? A gente tem também água da chuva, mas e tem também um poço, que é o poço especial só para horta, porque é um poço menor, não é artesiano, e a gente bombeia e põe essa água. Então, fase da lua, época do ano, é importante para o bom desenvolvimento aqui na horta? É bom, eu olho muito. E nessa visita aqui eu tive que aprender um pouquinho de italiano, porque olha só, eu estou na frente de um canteiro de Radicchio di Treviso. E eu vou conversar agora com o Frei aqui para explicar para nós, ele é o comandante de tudo isso por aqui, como que eles utilizam essas variedades tão diferentes. E já vou adiantando, ele é bom de cozinha. Ele é um chefe de cozinha por aqui. É no risoto que vocês usam? O Radicchio di Treviso, quando ele está na sua fase já adulta ou de colheita, ele forma uma espécie de um repolhozinho, né? E bem denso. E nós utilizamos, além das saladas, que ele dá um colorido fantástico nas saladas, nós utilizamos ele tostado com azeite, né? Tostado na chapa ou na grelha.
e depois a gente incrementa isso com o risoto de radicchio de Treviso, que fica espetacular. Diariamente, assim, a gente serve de 70 a 100 refeições, almoços, né? Sem contar o café da manhã, que daí, por exemplo, essa semana que a gente teve a Copa América, que nós tivemos a casa totalmente lotada, nós servimos mais de 130 refeições, né? 130 cafés da manhã, na média de 100 almoços por dia, e à noite uma faixa dos 70 jantares. E vocês têm aqui uma diversidade de frutas, tem jaca, tem pitaia, tem muitas frutas. Guaviju, jabuticaba, jaca, manga, abacate, oliveiras, banana, bergamota, laranja, aquelas micro laranjas para doce também nós temos, parreirais, uvas, né? E o que mais? Pitanga. E essas plantas nativas aqui a gente tem muitas. Inclusive, no outro lado aqui da casa, nós temos as framboesas, aquelas europeias, né? Que também é para os hóspedes fazerem a experiência. A intenção da gente não é somente hospedar, mas que o hóspede saia daqui satisfeito e bem cuidado, né? Seja no aspecto espiritual, porque estão ainda dentro de um convento, né? Onde que o ambiente da casa ele permanece como um convento, ele não perdeu a sua identidade, e também a horta, porque na tradição da mesa dos padres capuchinhos, sempre tem até um ditado, né? Os padres comem muito bem. Não, comem bem, não comem em quantidade, mas comem bem pela diversidade da alimentação. E vocês têm também alguns cuidados básicos, como as gozeiras, que são marcadores para as formigas. É tudo planejado aqui? Sim, na verdade, assim, o Frei Felipe não teve uma formação acadêmica na área da agricultura, mas sim, ela foi empírica e ele é muito cuidadoso nisso. Desde então, a gente utiliza os resíduos orgânicos da casa, a gente faz o processamento dele para se transformar em adubo. Então a gente tem as composteiras, que é onde que a gente utiliza aqui. Reciclamos a água de chuva. E aí utilizamos, por exemplo, das roseiras para o controle das formigas, as ervas, os temperos e algumas ervas que são, tecnicamente, elas estariam aí para uma questão estética, mas elas são justamente para controle de pragas. Então nós não matamos, né? Nós deixamos que tem a planta que é mais interessante para cada tipo de inseto, que isso também faz parte do nosso DNA, o cuidado da vida. Todo mundo tem o direito a viver, inclusive os insetos. E tem um detalhe também, que você viu, possivelmente tem vezes que a gente não consegue dar conta de tudo isso aí. Então a gente não vende os produtos, nós doamos, porque tudo que é excedente a gente doa. Então quando a gente tem excesso, ou nós doamos para o pessoal da paróquia, porque eles têm ação social, a vizinhança, a gente entrega para a vizinhança também. Também entra essa parte do relacionamento humano, né? Quem diria? Então, no meio da cidade, a gente encontrar, né, numa área de 2 hectares, frutas, hortaliças, um bosque muito próximo mesmo. E quem quiser pode vir aqui fazer uma refeição e também conhecer essa beleza que a gente está mostrando aqui no Agroband. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre um sistema pioneiro para a produção de biofertilizantes e energia renovável que está sendo implantado aqui no Rio Grande do Sul. Até já! Estamos de volta com o Agroband e a gente vai falar sobre a experiência dos citricultores ecológicos da região do Vale do Caí, aqui no Rio Grande do Sul, que desenvolveram biodigestores para o tratamento de resíduos sólidos e líquido-pastosos de origem agro-silvopastoril. Os equipamentos têm capacidade instalada de 10 mil metros cúbicos de área de processo, o que faz do sistema pioneiro nesta escala no país. E o biofertilizante é fornecido gratuitamente aos agricultores. Eu vou conversar sobre todo esse projeto com o presidente da Ecocitrus, o Mike Kochenborger. Bom dia, Mike. Muito bom dia a você, bom dia telespectador. Como é que é esse processo? Vocês pegam os resíduos e transformam nesse biofertilizante. Como é que acontece tudo isso? Na verdade, isso é uma grande inovação na linha de tratamento de resíduos, é uma linha de inovação da Ecocitrus. Porque os rejeitos, eles vêm das indústrias
ele chega na cooperativa como um rejeito, ele passa por um processo de biodigestão. É o que sobrou lá do processo todo da fruta? Ok, o que sobra do processo da fruta, sobra processo de algum frigorífico, tem sobra de processos de maltarias. Esses resíduos vêm até a cooperativa, eles passam por um processo de homogeneização. Desse processo de homogeneização, eles vão para dentro do biodigestor. No biodigestor é onde acontece toda a mágica, né? Onde é que acontece transformação. A transformação, a biodigestão. O que acontece com isso? Esse processo, ele entra o rejeito e sai lá no final um produto, um biofertilizante, um adubo orgânico, muito especial, homogeneizado e estabilizado, pronto para uso a campo. No meio desse processo ainda tem um outro ganho, que esse ganho é o biogás. Esse biogás hoje ele é utilizado pela cooperativa, pela usina de compostagem para produzir energia elétrica. Então nós temos um gerador, para você ter uma ideia, hoje toda a energia usada na usina de compostagem é do biogás. Vocês têm toda a cadeia completa lá na Ecocitrus, vocês plantam os citros, vocês fazem raleio das frutas menores para vender óleos essenciais que vão depois ser utilizados até na cosmetologia para fazer perfumes. Vocês transformam a fruta em suco e vocês têm todo esse processo do biofertilizante e do biogás. É um ciclo completo. Sim, esse ciclo eu digo assim, eu gosto de dizer isso, que esse é um dos maiores ganhos e maiores méritos da Ecocitrus, onde a gente pega o rejeito das indústrias, a gente presta um serviço ambiental muito importante para a sociedade montenegrina, para a sociedade gaúcha. Tendo esse resultado, tendo o insumo, esse rejeito, tu passa ele pelo sistema de biodigestão, ele sai na ponta como um composto, como um biofertilizante orgânico, apto a ser aplicado a campo. Você aplica ele no nosso caso, em citros, você vai ter um resultado que o agricultor associado da Ecocitrus... É uma cooperativa? É uma cooperativa. O nosso associado, o nosso cooperado, ele vai produzir os citros dentro da linha orgânica, dentro da linha com certificado orgânico, com uma qualidade especial, usando o próprio adubo produzido na cooperativa, colhe a fruta, e aí é como você disse, essa fruta ela pode ser colhida como bergamota verde, que é o período do raleio, ela pode ser colhida na madura, é onde é que ela é transformada, essa fruta, em óleos essenciais e sucos. E aí a cooperativa vende o suco, mas o grande lance desse negócio, o agricultor deixou de entregar fruta para a indústria, ou vender fruta. Ele agregou valor. Ele agrega valor e ele começa a vender óleos essenciais, sucos e óleos essenciais. Bom, agora eu vou te perguntar sobre bergamota montenegrina. Essa semana, Montenegro foi considerada em um decreto do governo do estado a capital estadual da bergamota montenegrina, que é a mais consumida no país, como tangerina, mexerica, enfim, tem outros nomes. E agora é safra. Como que a gente guarda a bergamota para ela durar mais? Hoje, se você pegar... Vamos falar do último ano devido ao excesso de chuva que a gente teve nesse outono aí. Então a tendência é a bergamota ficar com a casca mais frágil. Ela ficando com a casca mais frágil, você guardando ela na fruteira, ela vai aguentar no máximo 3, 4 dias e vai começar a estragar. Porque qualquer ranhura que vai ter na casca, ela vai começar a estragar, por causa que ela está muito sensível devido ao excesso de chuva. E dá para pôr no refrigerador? Como que é a melhor forma de guardar? Hoje, se você pôr no refrigerador, por exemplo, um refrigerador a seco, então o que acontece? O ideal é você pôr ela dentro de uma embalagem, de um pote, com casca e tudo, e tampar e pôr bem embaixo na gaveta. Aí você não vai ter a perca de líquidos. Ela vai manter a umidade. Exatamente. Você vai manter o tamanho da fruta, vai manter o sabor e ela vai conseguir se conservar por até 2 semanas, sem problema. E se for o refrigerador com mais umidade, põe naquele gaveteiro que tem? Isso, aí põe naquela gaveta embaixo, já está resolvido o problema. A bergamota montenegrina,
a característica dela, ela é a mais consumida, ela tem aquela casca mais próxima do gomo, mas ela é soltinha a casca. Exato, o pessoal confunde essa casquinha presa, essa casquinha fina com a bergamota morcote. E a bergamota morcote ela tem um sabor muito bom, muito especial, porém ela tem a casca colada, então o pessoal tem uma resistência a esta fruta. Agora, a bergamota montenegrina, hoje, ela é a bergamota mais conhecida disparado no Rio Grande do Sul e São Paulo também. Santa Catarina é outro estado que ela tem uma expansão muito grande, porque pela resistência que ela tem in natura, você consegue colher ela e ela consegue ficar até 14 dias num lugar fresco e arejado sem estragar. E para vocês, o frio que veio essa semana é excelente, vocês estavam torcendo por ele. Todo citricultor montenegrino e gaúcho, ele está feliz da vida com esse frio. É uma pena que ele veio um pouco tarde, veio tardio. Porque ele deixa a fruta mais doce? Deixa a fruta mais doce, deixa a fruta mais vistosa, ela fica mais bonita, ela pega uma cor, aparência e também ela fica mais resistente a pragas e doenças. Ou seja, você colhe ela, ela fica na sua mesa, na sua fruteira, por um período maior sem estragar. E, Mike, todo esse projeto de vocês agora fica fortalecido também com esse carimbo, esse selo aí da capital da bergamota. O pessoal vai querer ir lá para Montenegro comer bergamota. Fica a 60 quilômetros aqui de Porto Alegre. Fica a 60 quilômetros aqui da capital. Fica a convite de quem quiser conhecer a terra da bergamota montenegrina, porque é um lugar muito especial, porque a história da bergamota montenegrina é uma história muito rica. Na nossa região lá, inclusive, tem a festa da bergamota montenegrina, na comunidade de Campo do Meio. Então essa é uma festa anual que tem lá e vale a pena conhecer a história da bergamota montenegrina. É uma grife. É uma grife, uma grife. Ok, que bacana então. Vamos embora conhecer a bergamota montenegrina, mais do que conhecer, provar, né? Vamos consumir agora nesse tempo de comer bergamota, lagartear no sol comendo bergamota. Obrigada, Mike. Obrigado a você. E o Agroband de hoje, então, fica por aqui. E não esqueça que você pode conferir o conteúdo deste e de outros programas na nossa página no Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e mais esta manhã e até o nosso próximo encontro. Tchau!